Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã fria de segunda-feira aqui na Prever FM. E é com satisfação que nós estamos recebendo aqui a doutora Ana Paula Ferraldo, ela que é psiquiatra infantil, pediatra, a nossa entrevista número 547. Doutora Ana Paula, bom dia, satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Prever FM. É uma alegria estar aqui com vocês de novo. Doutora Ana Paula, a gente vai falar de um assunto que é importante que se fale com mais evidência, inclusive, sobre a mãe atípica, que é a mãe de uma criança atípica. Eu acho que seria legal a gente explicar o que é uma criança atípica, né? E como essa mãe, chamada de mãe atípica, como é que ela passa o seu dia a dia cuidando de uma criança atípica. Isso, então, primeira coisa, quando a gente fala, o termo mãe atípica veio muito à tona com a evidência do autismo, né? Do transtorno do espectro autista. Mas quando a gente fala de mãe atípica, nós não estamos falando só das mães de crianças autistas. Nós estamos falando de mães de qualquer criança que tenha um desenvolvimento fora do que é considerado como um padrão típico do desenvolvimento da espécie humana. Entendi. Então, crianças com problema neurológico, malformações físicas, síndrome de Down, autismo, alguma dificuldade de aprendizagem, qualquer tipo de deficiência que exija, né, um estímulo maior, um cuidado maior no dia a dia, para que essa criança cresça em segurança, tenha o estímulo adequado para que ela consiga evoluir, ela é chamada de mãe atípica. Ela entra nesse grupo de mães que requer um cuidado diferente, especial para com os filhos. E a maioria das vezes a mãe é pega de surpresa, né? Sim. E ela não sabe como ter um comportamento adequado, muito amor no caso. Como é que funciona tudo isso e o preparo dessa mãe? O principal, eu vejo da seguinte forma: todo mundo, a maior parte das pessoas fala assim, é só ter muito amor, né? Foi até uma palavra bem caiu muito bem colocada sua. O amor é importante, mas o amor não é suficiente. Entendi. O amor sem conhecimento, o amor sem uma rede de apoio não vai levar a nada, infelizmente. Entendi. Né? O que precisa? Primeira coisa, a gente precisa entender o processo que essa família passa a partir do momento do diagnóstico de uma deficiência de uma criança. Então, acabou de nascer um bebezinho, olha, seu filho tem síndrome de Down, ou foi numa consulta médica, o seu filho é autista, ou olha, nasceu com uma doença rara, nasceu com uma deficiência. A hora que a família recebe essa notícia, nesse momento a gente vê começar um processo que nós chamamos de luto. Aí, quando eu falo nas minhas palestras, né, que o luto da mãe atípica, o luto da família atípica, todo mundo estranha. Fala, nossa, mas luto não é quando morre alguém, né? Mas a gente precisa pensar que quando essa mulher descobriu que estava grávida, no dia que você pegou o exame na mão, assim, que veio teste de gravidez positivo, né? Na imensa maioria das vezes a gente imagina, a gente sonha com essa criança que vai nascer. Então a gente começa a pensar, será que é homem, será que é mulher, como é que vai chamar? Vai parecer com o pai, vai parecer com a mãe, será que vai ser loiro, será que vai ser moreno e tal? Mas ninguém imagina que essa criança possa nascer com algum problema, alguma deficiência. Quando a gente chega e dá esse diagnóstico para a família, psicologicamente falando, é a mesma dor, a mesma coisa, como se aquele filho que fosse idealizado, imaginado, morresse naquele momento e você tem o filho real para cuidar, que nem sempre é o filho que você sonhou a gestação inteira. Entendi. Então, todas as fases do luto que uma pessoa passa normalmente quando perde um filho de verdade mesmo, o filho morre, ou morre o pai, morre a mãe, morre alguma pessoa querida, essa família vai passar também com a notícia desse transtorno, desse problema, entre aspas, aí, com essa criança. Então, eles vão passar pela fase da negação. Então, é aquela coisa, será que é mesmo? Será que o médico não está errado? Se é levinho, é fraquinho? Muitas vezes o pai vira e fala assim, isso é coisa da sua cabeça, pra mulher, né?
Você tá vendo coisa onde não tem, você tá exagerando. Ele é assim porque ele é muito mimado, né? A avó vem e fala, não, o pai dele também demorou para falar, ele demora porque puxou o pai. Então, assim, existe uma negação de todo mundo em aceitar que realmente aquela criança tem aquele transtorno, tem aquela síndrome e precisa de uma ajuda diferenciada. Depois existem 5 fases do luto. Tem a negação, tem a raiva, né? Por que aconteceu isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Por que só meu filho é assim? Tem a fase da barganha, que é quando começa assim, na igreja tal, né? Existe uma bênção especial que cura autismo. Se meu filho for curado da deficiência dele, eu vou de joelho daqui na Aparecida do Norte. E leva para benzer, e faz promessa. E mesmo não só da parte religiosa, mas da parte de chance de algum tratamento, né, sem fundamento científico nenhum, a gente começa a apelar para qualquer coisa. Então, de repente, para, cheiros diferentes, chá diferente, né? Começa a apelar, acreditar em tudo. A pessoa perde um pouco a crítica do que realmente é válido ou não, né? Quando ela tenta de tudo e ela vê que o filho não sai daquela situação, geralmente ela cai na fase da depressão, né? Nada adianta, já tentei de tudo, nada, já levou em 3, 4 médicos, 3, 4 médicos falam a mesma coisa, tal, para depois disso ela chegar na aceitação. Meu filho é assim mesmo, meu filho é autista, meu filho tem síndrome de Down, meu filho é, um deficiente intelectual ou é paraplégico, seja qual for a questão ali envolvida, ele precisa disso e disso para poder evoluir, para poder crescer. Vamos nos unir e vamos oferecer para ele o melhor. A gente só consegue chegar com essa postura quando a gente passa por todas essas fases, elabora o luto e encara de frente o problema. O grande problema que a gente vê, que eu vejo no consultório, é que muitas famílias não conseguem passar por todas essas fases do luto de uma forma em união, em uma forma em um ajudando o outro. É muito importante dizer aqui que é normal sentir raiva, é normal passar pela negação, é normal acreditar em coisas aí que a gente vê que depois não tem fundamento nenhum. Tudo isso faz parte do processo. O que não é normal é o pai abandonar a família porque ele está na negação e a mãe ficar na depressão. E nenhum dos dois chega na aceitação. O que é muito importante é que quando uma criança morre de verdade, a família passa por esse luto, a criança não está ali do lado precisando de ajuda. Nesse caso de um diagnóstico de uma criança que tem uma necessidade especial, uma necessidade, né, ali atípica para ele, ela está viva e ela não pode perder tempo, porque o tempo nesse processo significa uma melhor qualidade de vida para ele lá na frente. Então, a família pode estar passando pela depressão, pode estar passando pela negação, pode estar passando por qual fase for, mas ela tem que oferecer o tratamento para essa criança. E o que a gente vê é que muitas vezes assim a família, não, vamos esperar mais 1 ano, vamos esperar mais 6 meses, é o tempo dele mesmo, tal. Ou o casal se separa, a criança fica às vezes com o vô, com a avó, que não tem condição de cuidar, condição física, condição financeira, condição psicológica, de oferecer para essa criança o suporte que ela precisa, e isso vai comprometer toda a evolução dessa criança. Doutora, a gente tem percebido, né, que baseado em tudo isso que a senhora falou, o conhecimento é fundamental. Fundamental. Né? A partir do momento que passe todas essas etapas aí do inconformismo, da frustração, que é a palavra, às vezes a gente não pode usar, mas é isso que acontece. Com certeza. Né? Mas de repente da aceitação que aquela criança precisa do seu conhecimento, do seu amor, vai ter que ter muito amor também. Com certeza. Né? E nesse período, quanto tempo, normalmente, em média, pela sua experiência, que o casal realmente, aceita, agora o meu filho vai ter um tratamento, eu vou saber como lidar com tudo isso? Eu acho que isso depende muito do estado emocional da família e do casal. Tá. Até mesmo do preparo mesmo, psicológico, preparo religioso. Tem famílias que passam por esse processo muito rápido. Tem famílias que ao mesmo tempo que vivencia todas essas fases, estão oferecendo o melhor para o filho, estão correndo atrás, estão se unindo, estão procurando conhecimento. O que você falou, conhecimento é tudo. Né? Esses dias eu fiz uma postagem no meu Instagram e eu perguntei
Quem que conhece um tipo de terapia que chama terapia eclética, que é quando cada terapeuta faz a sua terapia sem conversar um com o outro, tal, né? 90% das mães não sabiam que era isso. E que é uma coisa muito, muito simples, né? No sentido de, poxa vida, um precisa falar com o outro, se comunicar com o outro para ter uma linha de tratamento para o meu filho, né? Então, muitas vezes, a falta de conhecimento leva ao sofrimento de muitas mães, né? É uma sobrecarga muito grande, é uma sobrecarga de terapias, é uma sobrecarga de culpa. Por que meu filho nasceu assim? Será que foi alguma coisa errada que eu fiz na gestação? Tudo isso passa pela cabeça de uma mãe que tem uma criança com alguma deficiência, né? Alguma dificuldade ali. Mas, por outro lado, existem famílias que passam anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e ainda estão. Será que é isso mesmo? A criança não faz contato, a criança não fala, ou a criança não desenvolve e a família ainda tá. Você acha que é isso mesmo, doutora? A criança com 6, 7 anos de idade, eu ainda encontro famílias que perguntam isso para mim. Então eu tenho certeza que vem de conhecimento, de ajuda, de ter uma rede de apoio, né, para que essa família consiga realmente abraçar a causa. Nós temos uma estatística, eu estava até comentando com você, muito triste, e do meu ponto de vista, é um ponto de vista pessoal mesmo, vergonhosa, que a gente tem um índice de divórcio entre os casais, de separação dos casais, de 1 ano após o diagnóstico de um problema com o filho, né? Seja qual for esse transtorno, ou uma malformação, uma deficiência tal, de 80%. Gente. 80% dos casais se separam após esse diagnóstico. O que mostra, para mim, uma imaturidade em relação a casal, em relação a matrimônio, em relação à cumplicidade de um com o outro, muito grande, né? Então, assim, essa semana eu vi uma frase que diz assim, era uma frase direcionada para o pai, né? E muita gente fala assim, mas é mãe solo, é mãe solteira, tal, o pai não assumiu, tal. Mas esse pai existe em algum lugar. Nenhuma criança nasceu do Espírito Santo, né? Assim, né? Ironizando, pelo amor de Deus. Existe esse pai. Então, morando junto com a mãe ou não, esse pai é pai. E ele tem, sim, responsabilidades em cima desse filho, tanto quanto a mãe. E essa frase era uma frase assim, uma charge, dizendo assim, a mãe não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda é o filho. A mãe precisa de companheiro, né? Que divida com ela porque não é fácil. Muitas mulheres, a grande maioria, né, saem do emprego para poder cuidar do filho, para poder estimular, para poder levar e trazer em terapia, correr atrás de terapia, porque é uma realidade que nós não temos praticamente terapias pelo SUS. Aqui em Botucatu, o único lugar que existe terapia pelo SUS é na APAI, que tem um serviço de estimulação precoce que vai até 5 anos de idade só. Depois dos 5 anos não tem nenhum lugar que faça. A gente tem briga constante com escola, porque essa criança precisa de uma adequação do currículo. Muitas vezes precisa de algum acompanhante que ajude na escola, e a mãe vai na Secretaria de Educação e vai na escola e vai na diretora da escola, e um joga pro outro e ninguém assume de verdade o que realmente precisa ser feito. Não tem remédio, acesso a remédio, são remédios caros que precisa. Vai na farmácia de alto custo, vai na Secretaria da Saúde, preenche formulário, mas sem laudo não consegue. Aí a consulta com o médico especialista é para daqui 1 ano lá na Unesp, não consegue o diagnóstico, não consegue as adequações. Então, assim, não é só a aceitação da família. A aceitação da família é o primeiro passinho para a família ter forças para correr atrás de tudo isso, né? Eu gostaria de deixar, assim, claro aqui, uma situação que eu sou mãe atípica também, né? Muita gente fala assim, mas é muito fácil falar quando você não vive a situação, né? Você de fora. Falar de uma mãe que passa por todas essas dificuldades é cômodo, entre aspas. Na teoria é tudo muito lindo, né? Eu tenho a minha filha mais nova, ela tem dislexia, ela teve muita dificuldade com leitura e escrita na escola.
é uma menina extremamente inteligente, até acima da média, assim, na inteligência. E isso acabou dificultando muito o diagnóstico. Então, a postura dos professores era, mas ela é muito esperta, ela fala muito bem, ela argumenta com a gente, ela bate de frente com a gente, ela tem argumentos que parece um adulto falando, mas ela trocava vogal na leitura, né? Trocava a por o, coisa muito ridícula, assim. Bolo, ela lia bala, bola, né? Entendi. E eu falava, mas não é possível isso, e corria atrás e tal. Moral da história, eu cheguei a levar ela fora daqui de Botucatu para Campinas, para São José dos Campos, né, em especialistas, porque a gente não conseguia fechar o diagnóstico dela. Para mim, né, Ana Paula, era um quadro de dislexia, mas todos os profissionais que eu levava falavam para mim que não era, justamente porque ela é muito esperta. Então a gente conseguiu firmar o diagnóstico dela com 12 anos de idade. Até lá, ela desenvolveu crise de pânico. Com 8 anos de idade, ela precisou tomar remédio porque ela não conseguia comer em lugar nenhum, que ela tinha pânico aonde ela ia, de tanto medo de escola, de tanto medo de professor que essa criança desenvolveu. Ela começou a melhorar desse pavor de escola no 9º ano. Ela tinha 14 anos de idade. O problema é que a gente só consegue as adaptações, que no caso da Belzinha foram muito tranquilas, assim, era uma coisa muito simples comparado com as necessidades de outras crianças. Ela só precisava de alguém que lesse a prova para ela. Só isso. Entendi. A prova era a mesma, a dificuldade era a mesma, sem diferença nenhuma de conteúdo, nada, mas precisava que alguém lesse para ela a prova, para ela conseguir compreender ali a pergunta, tudo, e responder. E pra gente conseguir que essa pessoa lesse a prova para ela, eu precisava do laudo. Só que eu, como mãe, fazer um laudo para ela levar pra escola, iam falar, você tá protegendo sua filha, imagina, né? Entendi. Então eu precisava do respaldo de um profissional com um teste comprovando, né? A dislexia é uma neurodiversidade onde o cérebro tem muita dificuldade de reconhecer símbolos. E nisso entram as letras. É bem, entre aspas, assim, de um modo bem grosseiro, imagine você ter que ler japonês ou ler árabe. Entendi. É um alfabeto que o nosso cérebro não conhece, não reconhece. Então, letrinha por letrinha, você teria que ir procurando em um dicionário o que significa, para depois juntar tudo e formar a palavra. O cérebro do disléxico, ele lê desse jeito. Letrinha por letrinha, todas as vezes. Ele não tem essa habilidade. Só que ele é extremamente inteligente, ele é capaz de oralmente explicar tudo, aprende tudo, né? São pessoas que até têm uma inteligência acima da média. E realmente foi feito o diagnóstico de dislexia com altas habilidades nessa minha filha. Altas habilidades mascarava a dislexia mascarava altas habilidades e ninguém conseguia chegar a lugar nenhum. Sem chegar a lugar nenhum, a gente não conseguia adequação de escola e a criança sofrendo cada vez mais. Nisso, ela mudou 5 vezes de escola, porque ela tinha pânico, ela parava na porta da escola, ela tremia, ela vomitava, ela passava muito mal. Entendi. Tem professores que até hoje ela se esconde dentro do carro, ela já tem 15 anos de idade, porque ela tem medo do professor olhar para ela. Então, assim, é uma carga de sofrimento que traz, não é simplesmente a dificuldade daquela criança. É tudo que vem por trás de tudo isso. É a briga pelos direitos, é a briga por você conseguir trabalhar e sustentar a família, é a briga do seu filho não desenvolver uma depressão, um pânico, uma ideação suicida, porque ele não é incluído de uma forma adequada no ambiente Às escolar. vezes sofre bullying, inclusive. Né? Muito. O bullying é, assim, um problema gravíssimo que a gente encontra. A criança que tem alguma deficiência, seja qual for, né? Porque autismo, mesmo dislexia, tudo são características, são transtornos que são considerados deficiência, né? A gente entra até na lei de PCD, tudo. Quando ele é pequenininho, na educação infantil, ele é o fofinho da classe. Então todo mundo quer ajudar, todo mundo quer pegar na mãozinha, quer levar, quer ajudar, tal. Quando ele chega no Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, ele já começa a ser indiferente. Ele já começa a dar trabalho, ele já começa a atrapalhar nas tarefinhas que tem que fazer. Tem festinha de aniversário, a família não convida, ele não é convidado porque ele vai dar trabalho na festinha. A família fica com medo de convidar, só que ele tem consciência de tudo isso.
O engano é que as pessoas acham que porque ele tem algum tipo de transtorno ou porque ele tem alguma deficiência, ele não percebe essas coisas e ele tem não sabe o que consciência está acontecendo no entorno dele. De tudo, inclusive os deficientes intelectuais. Eles sabem tudo o que está acontecendo. Eles chegam no consultório e choram. Ninguém me chama para ir no cinema. Meus amigos foram no shopping, ninguém me convidou. Tem festinha de aniversário, mas ninguém me convida. Eles têm consciência, eles sabem tudo o que acontece com eles. E quando chega no Fundamental 2 para o ensino médio, que é do 6º ano em diante, aí começa o bullying pesado. Aí o bicho pega para valer mesmo. E o bullying, na minha opinião, lógico que tem o contexto da escola, prestar atenção e ter uma campanha muito rigorosa em cima disso na escola, mas é família. A família educa o filho para aceitar os diferentes. A família não faz diferença na hora de convidar de uma festinha de aniversário. Filho, eu faço a festinha desde que convide todo mundo da sala, ninguém pode ficar fora. Né? Se a família ensina isso, a família traz isso pro dia a dia da família, automaticamente essa criança, esse adolescente vai crescendo como sendo tudo isso normal, encarando com normalidade, que é uma variação da espécie humana. A gente tem pessoas com deficiência a vida inteira, nós tivemos na história da humanidade toda, nós tivemos, né? Agora, se a família já traz com ela esse preconceito, tem fulano na classe do meu filho, só dá trabalho, tá atrapalhando, tal, não sei o quê, só vai reforçar essa questão do bullying. Agora, infelizmente, eu não vejo campanhas realmente efetivas contra o bullying, né? A gente vê muito assim, faixinha bonita, bullying é crime, cuidado com o bullying e tal. Agora, efetivo mesmo alguma campanha mesmo que nos possa meios ajudar? de comunicação, né? Os meios de comunicação poderiam aproveitar mesmo na TV aberta, né? Os horários de grande audiência e colocar realmente ações que realmente surtissem efeito, mostrando a realidade que muita gente enfrenta. Agora, doutora, a gente percebe o seguinte, que é um assunto realmente bastante complexo. A gente imagina o sofrimento das mães, dos pais. A gente fala mãe, que a maioria das mães é que acabam sendo as responsabilizadas, né? Verdade. Existe uma evolução nisso tudo. Digamos que o casal está lá, teve a aceitação, o diagnóstico foi comprovado. Como é que é o acompanhamento dessa criança, doutora? Então, a criança ela precisa ser acompanhada tanto por um médico especialista, como com as terapias com os profissionais. Por exemplo, psicólogo, fonoaudiólogo, dependendo do grau de comprometimento mesmo, terapeuta ocupacional. Nós temos aqui em Botucatu ecoterapia, musicoterapia, tem vários profissionais, né? Vamos imaginar que seja uma família que não tem acesso a nada disso. Entendi. Que é a grande maioria, né? Que não consiga nada. Hoje, nós temos muitas informações gratuitas na internet. Nós temos curso de estimulação, tanto curso pago online como curso gratuito mesmo no YouTube. Acaba achando muita coisa de estimulação ABA, como estimular o filho em casa, como ajudar, tal. Só que, é possível e a criança evolui, tá? Eu tenho crianças com situações econômicas muito pobres, que nunca foram em terapia nenhuma, e a criança evoluiu muito pela dedicação da família. É o que eu falei, é o próximo passo. Depois da aceitação, nós temos a dedicação. Se tiver dedicação da família, com certeza essa criança vai evoluir. Um grande vilão que nós temos nos dias de hoje, que atrapalha muito a evolução de qualquer criança com qualquer tipo de neurodiversidade, de transtorno, de malformação, é o celular. O celular, ele deixa a criança no cantinho, assistindo o videozinho dela, quieta, sem dar trabalho para ninguém. Nenhuma dessa, ela não fala com ninguém, ela não está conversando com ninguém, ela não está tendo contato com texturas diferentes, ela não está se equilibrando, ela não está desenvolvendo coordenação motora. Então, o celular, ele atrapalha muito a evolução de qualquer criança, principalmente as crianças neurodivergentes. Então, o que é se eu puder dar um conselho para qualquer mãe que está nos ouvindo, qualquer família, brinquem com seus filhos. O sentar no chão,
o pegar massinha, o correr no estimular quintal, a criatividade também, né? O brincar com água, mangueira de esguicho, né? É isso que vai fazer o seu filho evoluir. Ficar quietinho assistindo, e não é o conteúdo, ainda eu falo Mozart para bebês, vai fazer o seu filho, né, não evoluir do mesmo jeito que ele estivesse assistindo qualquer outra coisa. Nós temos aqui o Lorival Panhoz. Bom dia, Lorival. Tudo bem? Também bom tem uma dia, pergunta pra gente. Não, eu tô adorando a entrevista. Eu estava no carro levando a minha filha para a escola. Eu estava vendo quanto estava impactando ela, né? E ela falou: mas papai, mas parece que tem umas pessoas na escola, umas colegas, que elas falam que tem, mas será que é verdade? Quer dizer, eu acho que isso tudo que a senhora disse aqui é super importante para nós adultos tentarmos compreender, mas precisaria ser feito um trabalho de conscientização com as próprias crianças, porque com certeza. Os coleguinhas da classe não têm essa consciência ou essa amplitude de percepção de que aquela criança tem essa condição especial, vamos dizer assim, lógico, né? Uma condição especial. E às vezes acham que ela está até se beneficiando. Olha, ela está levando uma vantagem de vida, ela consegue fazer uma prova de uma forma diferente. Porque se para um adulto, até mesmo para um profissional, como a senhora disse, que levou tantos anos para a senhora conseguir dar o diagnóstico da sua própria filha, né? Compreender o que realmente estava acontecendo com ela. Imagina para uma criança do lado de outra criança, vendo aquela criança que na cabeça das outras está sendo assim beneficiada ou levando uma vantagem. Mas por que ela pode isso e eu não? É difícil, né? É difícil para elas entender essa situação. Mas então, aí eu tenho uma sugestão. Qual seria? Olha, primeiro, assim, são duas coisas principais, eu acho. A primeira coisa é o conhecimento mesmo. As crianças têm que saber o que é autismo, o que é TDAH, o que é dislexia, o que é uma criança cadeirante, o que é uma criança com síndrome de Down. Eles têm que saber. Olha, lógico, na linguagem deles, sabe? Uma criança de 6 anos de idade. Nossa, olha, tem um amiguinho autista. Olha, o autista tem dificuldade para se relacionar com outra pessoa. Para esse amiguinho, eu preciso chegar e chamar ele para brincar, senão ele não vem brincar sozinho. Mas naqueles casos que assim, explícito tá fácil. Sim. Mas e nesses casos são mais sutis, então, como da sua própria aí vem filha? O próximo passo. Eu colocaria as crianças como ajudante. Eu acho que assim, o convívio no dia, senta do ladinho e ajuda a Marisabel a fazer essa tarefinha. Quem tá do lado vai ver que realmente ela tem dificuldade para ler. Olha, vai ver que ela precisa de ajuda. E eu vou te dizer, mas tem uma criança perto dela que tem essa condição. Falou: você viu, filha, é isso que a sua amiga tem. Papai, eu não acredito. Por quê? Você viu, ela falou que levou tantos anos para diagnosticar e ela em uma semana descobriu, né? De uma hora para outra apareceu. Mas não apareceu de uma hora para outra. Não, eu sei que não, mas olha como as crianças têm dificuldade em compreender o que para nós já é difícil, para elas. Então eu acho que o Márcio viu, uma campanha tal, a rádio falar, a televisão falar, o jornal falar, é legal, ajuda os adultos a compreenderem. Mas que esse trabalho tem que ser levado para as escolas. Começar dentro de casa. E sim, dentro de casa e levar na escola também, né? Porque os pais que não têm criança assim também têm dificuldade de explicar. Eu acho que se fosse feito um trabalho classe a classe, né? Escola a escola, de conscientização, falar: olha, vem cá, vamos falar sobre isso um pouco. Eu não sei se isso é feito hoje, mas não deve ser feito, e se é feito, é muito pouco. Tem uma escola em São Paulo que é uma escola como referência de inclusão. E eles têm tem os alunos que têm algum laudo ali, que tem o diagnóstico dentro da sala de aula. Então nós temos o TDAH, que é o déficit de atenção, a hiperatividade, temos o autismo, temos a dislexia, temos outras, né? Os mais comuns são esses em escola. E temos os problemas físicos também, deficiência física, cadeirante e tudo. Eles fazem um rodízio na sala, cada 15 dias, muda a criança que vai ser o ajudante desse aluno. Essas crianças todas recebem um treinamento para saber o que o autista precisa para ser ajudado, o que a pessoa que tem o TDAH precisa para ser ajudado, tal. E o ajudante vai ser responsável por esse amiguinho dele o tempo todo. Então, no recreio, para ele não ser excluído, para ele participar das brincadeiras, na aula de educação física, para ajudar em uma tarefa de escola, vai ajudar ele a ler, vai ajudar ele a compreender a matéria, tudo.
E quem participar dessa atividade como ajudante, ele ganha, sei lá, meio ponto a mais na matéria que ele está precisando de nota, né? Ganha um incentivo ali, 0,25, sei lá, né? Um incentivo ali em determinada matéria. Isso fez com que as crianças vivenciassem a dificuldade do amigo. Porque você olhar de longe e falar assim, é frescura dele, olha, ele tá indo fazendo prova separado, mas ele tá se aproveitando dessa situação. A hora que você tá sentadinho do lado, fazendo atividade junto com ele, você vai ver que você explica 5, 6 vezes a mesma coisa pro amigo e ele não consegue memorizar, ele não consegue entender. Que essa amiga que é super esperta, super extrovertida, na hora que ela vai ler, ela lê errado, ela troca letras. E daí ele vai começar a ver, fala, mas eu já falei 10 vezes para ela que a palavra não escreve desse jeito e ela continua escrevendo errado. Ele começa a ver que realmente existe uma deficiência ali, uma dificuldade real ali e começa a ter mais empatia. Agora, quando eu não tenho esse convívio próximo de estar ajudando, de estar auxiliando aquela pessoa com deficiência, você não tem noção do grau de dificuldade que ela enfrenta no dia a dia. Com ela, né? Acho que aquela criança atrapalhando. E vira bullying. Ela chega lá na hora do intervalo, ela se desenvolve bem, sei lá, às vezes no esporte alguma coisa. E chega lá na aula, ela atrasa a sequência. E aí fica aqueles conflitos realmente. Nós temos até porque eu acho que TDAH, né, doutora? Acho que todo mundo tem um pouco. O que muda é o grau, né? Não, é assim, para ser transtorno, Lori, só muda o grau. A gente chama transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, tal. Para ser considerado um transtorno, tem que impactar de uma forma importante na vida da pessoa. Lógico que se eu tô muito cansada, se eu tô passando por uma situação de estresse na minha família, com uma preocupação muito grande, eu vou perder o foco em outras coisas. Isso é normal, né? Mas isso não me impediu eu de me formar, de estudar, de ter uma profissão, de ter um bom relacionamento social, tudo. Agora, quando isso é tão grave, tão importante, que desde criança, desde pequenininho, essa criança traz prejuízos importantes de aprendizagem, de socialização, por conta dessa característica, aí ele passa a ser um transtorno. Doutora, nós temos ouvinte, inclusive, com pergunta. Aliás, só para deixar registrado mesmo, na live do Facebook, a Elisângela falou justamente do que a doutora falou, né? De que as crianças, a criança não percebe. Ela falou, ela tem um filho que já falou isso para ela, inclusive, que eles percebem e sentem muito realmente quando eles são excluídos, né? O Luiz Roberto falou da necessidade realmente das campanhas, inclusive para respeito de vaga para cadeirante, para coisas do tipo. E a Thaís deixou a comentário dela aqui a respeito da doutora Ana é maravilhosa. Então, só para deixar registradas as participações no Facebook aqui. Agradeço muito. Viu? Doutora Ana, inclusive eu gostaria de agradecer, nós temos uma entrevista daqui a pouco, né? Sim. Mas a gente já conversou antes, né? De periodicamente ter a sua participação aqui, que é muito importante, né? É um assunto que tem que ser levado a sério. Campanha. Não tenha dúvida, né? Com certeza. E que as pessoas tenham consciência do que é uma criança atípica, de uma mãe atípica, né, da aceitação, né, de acabar com essa história de bullying, que as famílias conversem, que as escolas interajam com as famílias e tudo mais, para que a gente tenha um mundo de aceitação e saber que isso é uma coisa que pode acontecer com todo mundo e que precisa do conhecimento e, acima de tudo, do amor. Sim, doutora Ana Paula, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu agradeço muito o convite, estou sempre à disposição aqui para o que vocês precisarem. Precisa voltar muitas vezes, porque esse é um assunto, um tema que a gente não consegue concluir ele numa única entrevista. Não consegue, é muito Então, difícil. sempre que a senhora tiver um tema, sentir uma necessidade, observar uma situação que a senhora acha que é interessante trazer ao conhecimento dos demais, vem aqui para Prever FM, que essa casa é a casa que quer, assim, levar informação, conhecimento, instrução. Esse é o nosso propósito. Eu agradeço muito e estou à disposição de vocês. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.